Entre a lesão e o reparo, nós temos a inflamação. Então, bora aqui falar um pouco sobre o que é inflamação e a relação que ela tem com os tecidos em geral e tecidos conjuntivos. Então, entre uma lesão e um reparo, nós temos a inflamação. A inflamação representa uma alteração tecidual vascular que tem como característica a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. Então, os vasos numa região inflamada, eles dilatam e eles ficam mais permeáveis. Por quê? Porque se acontecer uma lesão, suponhamos, por exemplo, a pessoa pisou num prego. Então, lá entraram micro-organismos naquela lesão. Então, se for necessário que sangue vá para aquela área, em maior quantidade, mais sangue para aquela área, são mais células de defesa, haverá mais oxigênio, haverá mais nutrientes para que as células de defesa possam debelar aqueles micróbios que entraram com aquela perfuração provocada pelo prego. Então, a vasodilatação aumenta o fluxo de sangue e o aumento da permeabilidade favorece o processo de diapedese. Diapedese ou imigração, que é quando um leucócito atravessa a parede do vaso e chega à região intersticial, a região fora do vaso. Então, o que acontece aqui? Nessa situação, quando tem vasodilatação, a região inflamada ela fica vermelha. Então, você lembra de uma área inflamada do seu corpo que estava vermelha? Rubor. Rubor, vermelho. Calor. Por que está calor? Porque vasodilatou. Então, a vasodilatação dá esse aspecto vermelho, tem uma maior temperatura. Também haverá edema, porque como tem aumento da permeabilidade, geralmente para haver extravasamento, pessoal, para haver extravasamento de leucócitos e também de plasma, nós vamos ter o quê? Edema. Na verdade, o edema deve-se ao extravasamento de plasma. Plasma tem que extravasar do capilar para a região inflamada, porque o plasma leva o quê? Leva nutrientes, leva gases, oxigênio, né? Dor. A dor é necessária. Mas por que a dor é necessária? Imagina que você pisou no prego e você continua pisando normal após essa pisada no prego. Você vai provocar mais dano ainda à região inflamada. Então, a dor acaba nos protegendo de uma lesão maior. Então, quando nós temos dor, nós evitamos usar aquela região. Ou seja, nós perdemos a função normal. O pé não tem mais aquela função normal de pisar por inteiro. Por quê? Porque ele está lesionado. Então, a perda da função. Então, quais são os 5 sinais de inflamação? Rubor, calor, edema, dor, perda da função. Após a inflamação, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o reparo. Na verdade, o papel da inflamação é levar ao reparo. O objetivo da inflamação é levar ao reparo, que pode ser por regeneração ou pode ser por cicatrização. O que é um reparo por regeneração? Olha, reparo por regeneração é o reparo no qual ocorre uma completa restituição do tecido originário. Ou seja, aquele tecido que se formou depois da lesão é idêntico ao tecido antes da lesão. Então, caso eu sofresse uma lesão aqui no meu braço e tivesse regeneração, eu não ia conseguir nem achar a região que era a lesão, porque o tecido foi completamente reparado com células originárias da área, células parenquimatosas originárias da área. Agora, lesões mais profundas, lesões mais amplas, a regeneração é limitada, ou seja, no nosso corpo. Nós temos uma regeneração limitada, nós humanos, nós mamíferos em geral. Então, como a nossa regeneração é limitada, quando a lesão é um pouco mais profunda, um pouco mais ampla, nós vamos cicatrizar. E na cicatriz haverá a formação do chamado tecido cicatricial. Então aqui você observa arteríola, rede capilar e vênula. Então o que é inflamação? Inflamação é uma resposta protetora que envolve células do hospedeiro, leucócitos, vasos sanguíneos, proteínas e outros mediadores e destinada a eliminar a causa inicial da lesão, bem como as células e tecidos necróticos que resultam da lesão original e iniciar o processo de reparo. Então o objetivo da inflamação é levar ao reparo. Observe que na inflamação eu tenho envolvimento de leucócitos, vasos sanguíneos, proteínas e outros mediadores e destinada a eliminar a causa inicial da lesão celular, bem como células e tecidos necróticos. Com isso, haverá a possibilidade do reparo. Essa definição é de Robbins, Patologia Básica, nona edição, capítulo 2, página 29. Então aqui você tem uma imagem também do Robbins. Aqui eu tenho arteríola, capilar e vênula. Como você pode observar aqui eu tenho um local normal. E nesse local normal, o que acontece? Nesse local normal, sem lesão, eu tenho os vasos com diâmetro normal, arteríola, capilar e vênula. Mas suponhamos que
né, essa região seja a região do pé que a pessoa pisou no prego. Então vai acontecer dessa forma. Nós vamos ter isso aqui. Olha só. Então você nota que acontece uma mudança de diâmetro. As arteriolas dilatam, os capilares dilatam e as vênulas dilatam. Então haverá um maior fluxo sanguíneo para a área, justamente para levar mais células de defesa para combater os agentes invasores. Nós vamos ter extravasamento de proteínas plasmáticas, é o casco edema, proteínas e líquidos. Então, proteína com água e outros mediadores também da inflamação. E nós vamos ter o processo de diapedese. Observe que esse leucócito aqui, esse neutrófilo, eu sei que é um neutrófilo porque ele tem um núcleo trilobulado, ele está atravessando a parede aqui do vaso, atravessando aqui a parede do capilar, no início aqui do capilar, e ele está indo para a região intersticial. Então a imigração ou diapedese é justamente a saída da célula de defesa do vaso para a região intersticial. Tudo bem? Então é o que você está vendo aqui. Então mais uma vez eu observo aqui a imagem da pessoa pisando aqui num prego. Os micróbios penetraram. Então nessa área haverá produção de mediadores químicos da inflamação. E esses mediadores químicos da inflamação vão provocar quimiotaxia de leucócitos. Os primeiros leucócitos que chegam na área inflamada são os neutrófilos, mas também são os primeiros a morrerem, porque eles são bastante sensíveis à fagocitose. Quem chega depois são os macrófagos. Esses macrófagos são derivados de monócitos. Então observe aqui o neutrófilo. Olha só. Esse neutrófilo, ele estava aqui no sangue, ele se espreme entre as células endoteliais dos capilares, também poderia ser pelas vênulas. Então, ao se espremer, ele se espreme aqui e consegue chegar na região intersticial para poder fagocitar os micróbios. Como eu falei para vocês, os neutrófilos são bastante sensíveis à fagocitose. Após fagocitarem por um certo tempo, eles acabam morrendo. Por isso que essas células são as células de grande quantidade do pus. Então, o que é o pus? Pus representa leucócitos mortos, tecido do próprio organismo morto e também micróbios mortos. Os monócitos, eles atravessam a parede do capilar, se espremem aqui entre as células endoteliais e chegam também à região. Eles chegam depois. Detalhe que monócito é a célula do sangue. Quando esse monócito atravessa a parede do capilar, ele não é mais monócito, ele passa a ser chamado de macrófago. O macrófago, diferentemente do monócito, tem alta capacidade fagocítica e também é resistente à fagocitose. Então observe que nós temos aqui a imigração ou diapedese, que é justamente o atravessar de leucócitos pela parede do capilar, pela parede do vaso, que também poderia ser uma vênula. Então nós temos aí se espremendo todo e ao se espremer consegue então chegar na região. Observe esse macrófago fagocitando os micróbios. O que é quimiotaxia mesmo? Quimiotaxia é a atração por substâncias químicas. As substâncias químicas geradas nesse local, elas vão atrair os leucócitos. E o que é emigração? Emigração ou diapedese é quando eu tenho o atravessar de leucócitos pela parede do capilar. Então, quais são os mediadores químicos da inflamação? Nós temos aqui histamina, produzida por mastócitos, basófilos e plaquetas, provoca vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Também ativação endotelial. Eu queria destacar mais a vasodilatação e o aumento da permeabilidade. Queria destacar mais os mediadores que provocam isso aqui, que caracteriza bem o processo de inflamação. Então nós temos aqui serotonina, vasodilatação e aumento da permeabilidade, serotonina liberada por plaquetas, e você até lembra que a serotonina é um neurotransmissor associado ao humor, mas também é um mediador químico da inflamação. Prostaglandinas, vasodilatação, dor e febre. Leucotrienos, permeabilidade vascular aumentada, quimiotaxia. Lembremos, pessoal, que são fabricados por mastócitos e leucócitos em geral, muitos deles. Fator ativador de plaquetas, óxido nítrico, citocininas, quimiocinas, sininas. Destaco aqui prostaglandina e sininas que estão associadas ao processo de dor. Então, esse aqui é mais um resumo para você saber quais são os mediadores de inflamação. Ok? Mais informação tirada aqui do Robbins. Nesse caso aqui, o Robbins, Bases Patológicas das Doenças, 8ª edição, capítulo 2, página 57.